Graças a Deus, estamos juntos com novas tarefas de engrandecimento espiritual, que a misericórdia divina sempre nos concede essas portas abertas, essas oportunidades de nos reunirmos, de refletirmos sobre a doutrina, de buscarmos dentro de nós mesmos os recursos de que todos somos possuidores. É uma luta constante, perene, de cada um de nós, o único objetivo, vencer a nós mesmos, vencer os adversários que estão dentro de nós. Então, nessa feliz oportunidade, nós temos aqui uma tarefa muito, mas muito profunda. Ela diz respeito à perturbação espiritual. E onde é que está essa perturbação espiritual? A nossa querida irmã Angela Delur nos trouxe essa tarefa a qual nos engrandeceu muito, que é estudar a parte segunda do Livro dos Espíritos. Essa parte segunda, nós já fizemos comentários anteriores, pequenos comentários, aludindo que ela é uma das maiores partes do Livro dos Espíritos. Tanto assim é que, pelo seu conteúdo, pelo seu título, ela foi desmembrada no Livro dos Médiuns. Então, ela versa sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. É a sua segunda parte. Contém aí algo em torno de 10, 11 capítulos. Daí, digamos assim, os vastos conceitos, experiências advindas e que levou Kardec e os espíritos, as vozes da terceira revelação, a publicar o Livro dos Médiuns, né? Depois de inúmeras experiências, estudos, etc. Mas nessa segunda parte, lá no capítulo 3º, nós anotamos aqui, ele versa sobre a volta do espírito a cessar da vida corporal à vida espiritual. E exatamente no capítulo 3º, foi esse que nós nos referimos, há um item 3. E esse item 3 se refere à perturbação espiritual. São somente 3 questões que Allan Kardec elaborou, e com base nessas 3 questões que ele elaborou e a resposta dos espíritos, Kardec fez uma espécie de não um regulamento, mas uma orientação genérica sobre essas 3 questões aí. Nós vamos, aos poucos, revendo, né, esses conceitos e buscando entender a racionalidade e a lógica do mestre da codificação. Então, a questão 163, começando aqui os trabalhos, graças a Deus, é uma pergunta muito simples. Todos os 3 questionamentos, Kardec as formulou de uma forma muito simples. Então, a 163 é assim: a alma, ou seja, o que é a alma? É o espírito encarnado, né? Tem consciência de si mesmo. E ele colocou imediatamente, nós ousamos fazer aqui, grifar e botar entre aspas, a alma, ou seja, o espírito encarnado, tem conhecimento de si mesma, a alma, imediatamente depois de deixar o corpo. Olha a pergunta. E assim como a forma assim, genérica como ela foi feita, os espíritos também respondem de uma forma muito clara. Aliás, há determinados questionamentos que não é preciso elastecer muito, porque só a indagação e a resposta que vem já é algo assim, como se fosse uma luz em nossos esclarecimentos, nas nossas necessidades, né, de conhecer a doutrina. Então, os espíritos imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. E não poderia ser de outra forma. Porque nós sabemos
através dos estudos da doutrina, o processo que é o retorno do espírito ao corpo físico. Uma série de processos, uma miniaturização do perispírito, em que aquele elastecimento normal do qual ele é portador, através dessa miniaturização, ele vai se condensando, até que as condições propícias para a encarnação se façam sentir. Então, se existe todo esse processo de retorno ao espírito à vida corporal, e com aquele natural e provisório esquecimento, não poderia ser algo contra, digamos assim, a racionalidade de tudo que existe. Então, é preciso que haja um certo tempo, dependendo de cada um de nós, da maneira de viver de cada um de nós. Então, esse é a questão 63. O 64 segue da mesma forma. Indaga Kardec. A pergunta, aliás, essa pergunta aqui, até nós, nessa vontade de comentar, de falar, de refletir, né, pelo muito que se lê, e tem que se ler, e tem que se entender, e tem que se concretizar. A pergunta é assim: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Todos os espíritos, cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós é um produto das nossas próprias criações. Como poderia ser de uma só? Mas essa indagação que Kardec faz é no pressuposto do que viria e de que onde ele iria, então, lá nas recomendações dele, formar um corpo de doutrina. Então os espíritos respondem: não, depende, vamos ler, depende da elevação de cada um de nós. Aquele que já está purificado, aquele que já está purificado, até grifamos isso aqui, podemos assim dizer que seria uma exceção à regra, porque a maioria de nós, nas nossas idas e vindas, no chamado direito constitucional de ir e vir, porque o Evangelho de São Mateus, dito por muitos ícones da doutrina espírita, é tido como uma carta constitucional do cristianismo. Então, as nossas idas e vindas, né, o direito de ir e vir, retornar ao corpo físico, retornar à pátria espiritual, é um direito de ir e vir de cada um de nós em função do nosso progresso. Então, aquele que já está purificado, raramente cada um de nós está purificado. Por quê? Porque quando nós estamos mais purificados, os corpos perecíveis que nós utilizamos nas nossas encarnações, eles vão reduzindo a sua materialidade. Porque o espírito que comanda o perispírito, que está ali naquele corpo, ele já está, de uma certa forma, em fase de evolução, que ele consegue submeter os vínculos da matéria. Imaginemos essa simples e humilde, pequenina observação com Jesus. Espírito puro dos mais puros que já estiveram aqui na Terra. Jesus comandava o corpo físico dele. Isso é outra história. Mas é em função da pureza, e essa pureza não é, olha, está pura. Não, essa pureza tem um íter, ela tem um caminho. Paulatinamente, os nossos corpos perecíveis vão diminuindo a densidade. O nosso perispírito vai como que diluindo essa densidade que ele capta de vidas, das existências de migrações anteriores, e ele vai se elevando, vai se purificando, graças a Deus. Então, aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente. Nós vemos isso nas obras de Filomeno, nas obras de André Luiz, em determinados espíritos, como é que eles, de repente, passada aquela rápida perturbação que existe, se dão conta do que já tinha acontecido. Raros casos, mas acontece. E é para acontecer, para isso nós estamos estudando e concretizando.
Pois então ele se reconhece imediatamente, pois já se libertou da matéria antes que cesse a vida do corpo. Eu conheci muitos irmãos, parentes meus, tios, estive com eles durante o passamento deles. Passamento, agora veio passamento na minha memória, é um termo que Kardec usa lá no Céu ou Inferno, ele chama de morte, ele não chama de morte, passamento, né? Os espíritos nos trazem. Então, o passamento do meu tio foi algo assim que eu vi com ele como é que ele fez depois, muito tempo depois, veio uma comunicação de que ele teve uma experiência de quase morte, EQM, e contando o fato dele ter se desdobrado do corpo físico. Trouxe isso numa comunicação. Então são esses detalhes, cada um tem o seu detalhe específico em função de quê? De uma certa evolução que cada um de nós vai ter. Então esse que já se libertou da matéria, ele já está algo liberado. Agora vem aqui a nossa densidade, o nosso percentual maior, nosso vínculo, e por isso que nós estamos aqui na Terra, num mundo classificado como de provas e expiações. Contudo, o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E é verdade mesmo. Quantas experiências, quantos casos nós lemos em André Luiz, em Ivone, Abélia Rodrigues, Filomeno, são esses exemplos que avultam aqui para que nós não só leiamos e fiquemos na leitura, mas venhamos amadurecer cada caso, cada momento, cada morte, às vezes, não a morte natural, mas a morte por suicídio, morte violenta, apoplexia, uma série de outras circunstâncias, doenças de largo período de enfermidade. Isso vai dando dentro da natureza do espírito, uma certa perturbação, e evidentemente que não pode ser imediatamente o conhecimento dele. Há que se diluir essa lembrança. Aliás, Kardec, diga-se apenas de passagem, nós não vamos entrar nisso aqui agora, com relação a essa perturbação espiritual, ele traz um recado muito importante, está lá mesmo no Livro dos Espíritos, que é no item 257, Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. Ele faz um largo trabalho espiritual em função do espírito, das várias formas em que o espírito se desloca da matéria e em função dos acontecimentos que provocaram esse desprendimento aí, e a natureza de cada um, e como muitas vezes é difícil o espírito se desdobrar do corpo físico. Aliás, o doutor Bezerra de Menezes, nas suas comunicações, lembrei-me agora, ele sempre trazia o seguinte: a verdadeira desencarnação não é essa que nós falamos, é aquela em que o espírito está totalmente desvinculado das sensações terrenas. Aí é que há a desencarnação. A nossa passagem ainda é uma passagem paulatina, devagar, até que nós tenhamos consciência íntima do nosso viver, da nossa passagem, do que aconteceu conosco. Então, com relação a esse 164, depende da evolução de cada um de nós, e o homem carnal não tem a consciência pura, ainda vai ter que aguardar muito tempo a impressão da matéria, que ela fixa. Evidentemente que o espírito desdobrado, com a sensação que ele tem de todo aquele descortinado corpo físico, não atinge o perispírito, mas as impressões, isso que diz Kardec lá no 257, ainda avultam na sua consciência mental e ainda se produzem na densidade do perispírito. E vem o 165, que é a seguinte questão muito importante, mas muito importante para qualquer um de nós. O conhecimento do espiritismo, olha digamos assim, a inteligência com que Kardec colocou essa questão.
o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Aí dizem os espíritos, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Quem detém um conhecimento, ou um certo conhecimento da doutrina espírita, da leitura das obras que integram a codificação, vai tendo um ABC continuado da sua vida carnal no corpo físico e a sua vida em espírito. Isso está dentro de nós. Nós estamos num corpo físico, mas o nosso espírito está agindo de acordo com quando éramos lá. Estamos dando continuidade aqui e se felizes e se podendo numa continuidade mais profícua, mais elevada. Então os espíritos dizem assim, influência muito grande. Mas isso não é tudo. Olha o que eles vão dizer. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, que nós estamos falando aqui. Mas há um detalhe que os espíritos trazem aqui, que nós gostaríamos de comentar. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ora, há algum tempinho, nós lemos uma obra do Emmanuel em roteiro. Todo o trabalho espírita, o espiritismo ele é convergente. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre estamos falando disso, porque não podemos deixar de falar, porque isso vem aqui na nossa cabeça de uma forma assim continuada. Está lá, todas as luzes. Primeira folha. Interpretação das máximas morais do Cristo, em consonância com o Espiritismo, que está aqui. Consonância com o Espiritismo. E as suas aplicações às práticas normais, usuais da nossa vida. E o que nós temos quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo? Inúmeras situações do nosso viver, das nossas atividades, do nosso, digamos assim, complementar na vida espiritual para a vida material. Então, o Espiritismo ajuda, mas ele ajuda assim. Você estuda, eu estudo, nós estudamos, estamos em grupo, refletindo. Temos os nossos momentos. A vida continua. E a vida continua com os seus problemas, os seus desafios. Então, é preciso que daquele composto, né, daquele estudo que ele passa a ser, digamos assim, empírico, ele está no abstrato, eu o concretize, porque senão eu não vivi, eu não experienciei, eu não tomei as iniciativas que me eram próprias. Então, eu preciso concretizar. Imaginemos Jesus com a sua divina peregrinação aqui na Terra, trazendo o Evangelho do Reino dos Céus, trazendo as bênçãos do Reino dos Céus, a Galileia dos nossos corações. E nós, ouvindo, anotando, mas na hora de fazer, onde estamos nós? Então, é preciso a concretização para dar validade ao estudo. Eu posso ter o estudo, eu posso ter todos os elementos, nós podemos estar aqui falando, ouvindo, refletindo, conversando, mas quando eu saio do meu ambiente de estudo, de trabalho, de reflexões, e eu caio na vida prática, no dia a dia, na vida de relação, onde quer que eu esteja, no trabalho, numa atividade, que eu esteja entrando num banco, que eu esteja indo no mercado, qualquer que seja a atividade, eu preciso estar concretizando aquilo que eu aprendi. Porque senão a influência da matéria persiste. Ela ainda persiste, vai persistir, até que eu aprenda a não só estudar, não só trazer para dentro de mim, mas para executar. Eu tenho que ter a chave
para abrir a porta, e essa chave é Kardec. Já lemos isso em inúmeras oportunidades. Então estão aí as 3 questões que Kardec submeteu. Com base nessas questões e com base nas respostas, há aqui uma orientação de Kardec. Nós fizemos uma breve síntese. Estamos aqui há 20 minutos. A gente fala, e o tempo voa. Então Kardec diz assim, que no momento da chamada morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para bem se situar. E isso é uma vertente que envolve a todos nós, porque raros de nós somos aqueles que saímos do corpo físico assim, com essa mente purificada. A gente ainda sai manévola, algo perturbado, alguma amnésia. Essa amnésia, se nós tivéssemos tempo, iríamos falar sobre ela, porque ela envolve excelentes exemplos de Filomeno nas obras que ele tem, notadamente, se quiserem dar uma boa visualização, mediunidade, desafios e bênçãos. Há um corpo de situações ali que nos vincula de tal forma que a gente não pode fugir àquilo que ele está e que ele trouxe, né? Então, tudo é confuso no primeiro momento. E tem que ser. Porque assim, eu me lembro muito de nosso lar, lemos muito no nosso lar, estudamos nosso lar na nossa casa, e eu nunca mais esquecia o exemplo da senhora Laura. Deus misericórdia, um espírito altamente iluminado, repito isso e vou repetindo porque é um exemplo. E ela chegou o momento de retornar à esfera física, um espírito com créditos, mas muito crédito. Todos foram parabenizá-la pelo retorno à experiência física e ela contrita, triste, com toda a sua evolução, atendida por um ministro Genésio, e ela triste, o ministro Genésio confortando, e ela dizia, mas ministro, aqui o ambiente é diferente, a vibração é diferente, todos somos amigos, todos nos confortamos uns aos outros, mas a ambiência terrena, as dificuldades pelas quais nós passamos, até mesmo de coisas assim tão insignificantes surgem problemas. E eu tenho feridas que foram saradas, olha só, eu tenho feridas que foram já devidamente saradas, não tem mais nada. Mas só em pensar em voltar, em estar na esfera física, se eu me meter a todas essas circunstâncias, eu acho que tudo vai voltar. O ministro, minha filha, uma vela que você acenda uma luz, em nome de Deus não se apaga. Dizendo assim para ela, para que ela pudesse reverter todo o trabalho que ela teve nos planos espirituais. Aquilo é aporte, aquilo é força, aquilo vai se sobrepor sobre ela. Mesmo na esfera física ela iria superar. Então essas palavras do ministro levaram a ela um aporte diferente. Está vendo? Não é só a doutrina, mas é a necessidade de executar, de fazer. Então, eu me lembrei disso agora, assim, de repente, já tínhamos lembrado disso um outro trabalho que havíamos feito. Né? Então, a doutrina tem isso. Não podemos ficar no epirímetro, nós temos que executar. Outro tema que Kardec traz aqui, a proporção que a influência da matéria se apaga, a lucidez das ideias e a memória voltam. Sim, porque a matéria ela vai incorporando em nós aqueles elementos que nós tínhamos quando da nossa existência física. Aquilo vai fazendo aquela introspecção dentro de nós e muitas vezes é difícil você diluir esse conteúdo. É preciso que você tenha fé, confiança, que você seja ajudado pelos seus protetores, pelos seus amigos espirituais. Você tenha, assim, aquele balanço, aquele equilíbrio. Que balanço e equilíbrio é esse? É o estudo, e ainda se não fosse o estudo, a misericórdia do Pai que não nos deixa órfãos. Há sempre uma porta para que nós possamos abrir aquela porta. E essa porta é Jesus, como ele dizia aos seus discípulos. Eu sou a porta, ninguém vai ao Pai, senão por meu intermédio. Até emociona, né?
tempo é variável, que nem o nosso tempo de despertamento. A perturbação que sentimos pode ser compatível com algumas horas, muitos meses e até muitos anos. Olha, para não entrar em Filomeno, apenas para dar um toquezinho sutil, Filomeno nos avisa, nos orienta, e nós já lemos isso, de que no plano espiritual, na erraticidade, nos planos mais justapostos, mais conectados à experiência terrena, existem milhões e milhões de espíritos hebetados, sem a menor ciência de si mesmo. Encarnação, desencarnação, para eles não tem nenhum efeito. Passam de um para outro, de outra circunstância, sem a menor noção do que tiveram. E como somos nós no nosso ciclo evolutivo. Então, Kardec diz aqui também que a perturbação, ela não é só compatível assim com a morte normal, né? O que é a morte normal? Está doente, vai para o hospital, se tá, as coisas tomam outro rumo, acaba se havendo processo desencarnatório. Mas Kardec levanta aqui um problema importante. A perturbação nossa também é compatível às circunstâncias específicas advindas, as caracteres de cada um de nós e principalmente com o gênero de morte. Ivone Amaral Pereira está cansada de trazer nos seus livros as mortes, notadamente em linha férrea, né? Nos trens em que os espíritos, como que são dilacerados em seus corpos materiais. Então, Kardec diz que nas hipóteses de morte violenta, suicídio, acidente, ferimento, morte por guerra, nós estamos ainda passando, né? Revertendo as nossas atitudes bélicas da época da barbárie, o espírito sente surpreendido, perplexo, não acredita que está morto. Invariavelmente, diz Kardec, que ele sustenta. E por que Kardec diz experiências mediúnicas lá do Livro dos Médiuns? E nós já vimos isso em inúmeras reuniões mediúnicas. Quantos e quantos irmãozinhos chegam naqueles... E quando chegam, verdade se diga, não chegam pelo acaso, há um preparo. Porque o espírito não vai chegar de uma forma que ele não tenha uma ajuda, um preparo, uma assistência espiritual, seus protetores o ajudando, ou preparando para que, de algum modo, ele seja recepcionado e ele possa ir compreendendo as palavras de benemerência, benevolência, indulgência, de perdão, ele verificar realmente onde está, os bons fluidos que ele está recebendo, e uma série de outras contingências que vão amaciando o espírito, vão o esclarecendo, porque o verdadeiro esclarecimento não é terreno, é espiritual. Então, o espírito, dentro dessas hipóteses, ele se sente surpreendido, perplexo, não acredita que ele está morto. Invariavelmente sustenta que não está, que ele vê o seu corpo. Acerca-se das pessoas, já tivemos experiência disso nas reuniões mediúnicas, acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e percebe que elas não o ouvem. Então eles ficam aéreos, automatizados. O que está acontecendo comigo? Nós já tivemos rapidamente aqui, numa reunião mediúnica, uma noiva. Uma noivinha, que se comunicou, estranhando o fato dela estar ali, com vestido de noiva, ia se casar, houve um acidente, ela não sabia porque estava ali. Olha a emoção, a maneira, como se tratar uma irmãzinha nessa natureza. Só a misericórdia divina, só o Pai influenciando, nos trazendo aquela vibração terna, amorosa, fraterna, para que ela seja envolvida como foi envolvida e saiu mais feliz, mais satisfeita, mais conformável, graças a Deus. Então, tal situação prolonga-se
até ao completo desprendimento do espírito. Lembrando, Dr. Bezerra de Menezes, completo desprendimento do espírito. Os laços emocionais, nós ousamos colocar isso aqui. O pré-neoconfísio está lá no 257, nós até extraímos aqui um complemento do lá. Após tal período, ou seja, desprendimento confísico, o espírito se reconhece como tal. Então, nós já estamos aqui há cerca de 30 minutos. Acho que falamos nada com relação às perturbações espirituais. Mas eu vou correr aqui em 5 minutinhos para dar aqui uma vinculação da doutrina e algumas considerações que Filomeno colocou aqui, muito importantes. Não vou me alongar muito por causa do fator tempo. Nessa perturbação, nós extraímos da questão 920 do Livro do Espírito, lá para frente, nós estamos no 64, mas nós fomos buscar, através da sequência de questões que Kardec vai reproduzindo, nós paramos aqui na 920, e agora a gente vê como a doutrina ela é o Evangelho, as máximas morais do Cristo, são realmente de acordo com o Espiritismo, né? E a gente vai vendo que as questões são sequenciais e são conectas. Você olha para e vê, lê uma determinada questão e você está voltando outras questões que você revisitou. Teve um retrospectozinho e tudo se encadeia, né? Então, nós colocamos aqui, para fechar assim, que nada possui de penosa perturbação para o homem de bem, ou seja, que se conserva calmo, como um acompanhante que tudo observa no tocante às fases de um tranquilo despertar. Aí nós colocamos aqui, por que é assim? E aí nós fomos ver lá na 920 o seguinte: praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará, e irá proporcionar a si mesmo felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Ou seja, repetindo, felicidade tão grande quando comporta a sua existência grosseira. Então, nós vamos ficando por aqui. Já estamos a 32 minutos. Ler o que eu complementei aqui ia tomar muito tempo e ia invadir, talvez, outros tantos temas que tenham conexão com esse aqui. Agradecemos a oportunidade. Dessa vez nós estamos entrando assim no limite do nosso tempo, para também não carregar demais, né, os nossos aparelhos, que ficam muito carregados. E agradecemos a Deus a oportunidade feliz de estarmos juntos, de reflexionarmos, de ativarmos as nossas reflexões para essas oportunidades felizes, não só em conjunto, mas também na nossa vida de relação, principalmente na vida de relação. Porque é na nossa vida de relação que hoje, ouvindo, nos instruindo, pensando, raciocinando, nós estamos também nos vinculando a novos pensamentos, ou talvez não pensamentos já existentes, mas que nós já não havíamos percebido ainda, de que todos nós nos voltamos para uma corrente, dentro da teia cósmica que nos envolve. Ou essa corrente é do bem, ou essa corrente não é do bem. E toda corrente do bem, nós nos transformamos em médiuns do bem. Estejamos numa reunião mediúnica, estejamos fora da reunião mediúnica, articulando, conversando, trocando ideias, sempre no bom sentido, sempre sendo benevolente, sempre sendo indulgente, sempre utilizando o perdão. Graças a Deus, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. E até uma próxima. Agradecemos a atenção de todos e a paciência em nos ouvir. Graças a Deus.